Glória a Deus. Abra sua Bíblia em João, capítulo 1. Se eu pudesse, eu ficava cantando aqui a noite toda. Oh, Deus. Aleluia. Antes eu te conhecia, de ouvir falar. Conhece essa? Mas agora de contigo andar. Essa tá alta, né? Eu tirei muito alto. Misericórdia, essa não vai dar para cantar, não. Isso aí só o tenor, só o Wagner para cantar essa aí, que é essa aí. Glória a Jesus. João capítulo 1, toca outra coisa aí então, me ajuda aí, me ajuda a pregar. Trazei-me um tangedor, diz a Bíblia. Quando trouxeram, a palavra fluiu, né? Então me ajuda aí. João capítulo 1, no verso 4, verso 4 em diante, João 1, verso 4 em diante, diz: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Que a palavra do Senhor fale ao meu e ao seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém? No domingo nós falamos, dentro desse tema, das trevas para a luz. Fomos transportados do império das trevas, do reino das trevas, libertos das trevas para a luz, para o reino do Filho amado de Deus, o reino de luz. Por quê? Porque Jesus é a luz. O texto de João, capítulo 1, está falando sobre Jesus de uma perspectiva transcendente. João começa o livro dele falando exatamente assim. Ele não apresenta a genealogia humana de Jesus. Ele não começa escrevendo sobre o seu nascimento humano. Não. João, ele começa em outra dimensão. Ele começa na transcendência. João começa na eternidade. João começa falando de Jesus de uma forma diferente. Ele já começa assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João está com a cabeça na eternidade, na grandeza de Jesus, na majestade de Jesus, na glória de Jesus, na transcendência de Jesus. E ele começa falando de Jesus de uma outra forma, falando do Verbo que criou todas as coisas. E por aqui entendemos que quando Deus disse: haja luz, Jesus entrou em ação. O verbo que ele declarou, haja, tantas vezes, foi como que uma ordem para o Filho, para Jesus Cristo entrar em ação e criar todas as coisas. Ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Aleluia. E quem é
esse verbo, quem era esse verbo, que verbo é esse? Ele mesmo explica mais à frente no verso 10. Ele diz: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Os que creram nele, os que creram no verbo, nasceram de novo, não da vontade da carne, nem do homem, mas nasceram agora da vontade divina, porque creram, então nasceram de novo por vontade e obra de Deus, e foram feitos agora filhos de Deus. Então aqui nós já conseguimos entender também uma outra questão que eu denunciei no domingo, de um pregador que se diz pastor, mas que se tornou um herege, e agora ele diz que Deus, ele não vai fazer isso, ele não vai condenar ninguém, porque Deus não vai fazer isso com os seus filhos. Deus não faria isso com um filho, assim como você não ia fazer isso com um filho. Pois bem, nisso eu tenho que concordar. Deus não vai fazer isso com seus filhos. Com seus filhos não, porque os filhos de Deus, eles creram em Jesus. Os filhos de Deus amam a Deus. Os filhos de Deus andam em santidade. Os filhos de Deus têm uma herança junto ao Pai. Mas a questão é que o texto nos mostra também claramente que aos que o receberam, deu-lhes o poder, ou em outra versão, o direito de serem chamados filhos de Deus. Então há uma falácia no mundo de que todos são filhos de Deus, todo mundo é filho de Deus. Eu lamento dizer isso, mas não é verdade. Todos são criados por Deus, criaturas de Deus, amadas por Deus, mas só passam a ser filhos quando recebem o espírito de adoção. O Espírito de Deus, o espírito de adoção, que nos faz termos certeza que somos filhos de Deus. É pelo Espírito Santo que nós sabemos que somos filhos de Deus. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, porque esse Espírito é o Espírito de adoção. Nós sabemos que somos filhos de Deus por causa do Espírito Santo que habita e testifica em nós. Se alguém tem dúvida da sua salvação, então ainda não nasceu de novo, não tem o Espírito em si, precisa confessar a Jesus como Senhor, crendo nele, declarar isso publicamente, e se ainda tem dúvida, até batizar de novo, se for necessário, como já tivemos alguns aqui. Pastor, me batiza aí, porque antes eu só tomei um banho, não sabia o que eu estava fazendo, mas agora eu creio, agora eu quero, então amém, vem, a gente batiza. Não, pastor, já teve gente assim, na dúvida, então tá bom, então agora vamos batizar mesmo. Por quê? Porque a pessoa que creu de todo o coração, recebeu o Espírito, ela tem certeza que ela é de Deus. Não importa o que aconteça, ela é de Deus. Ela sabe dentro de si que ela pertence a Deus, e ela não pertence ao mundo. A Bíblia fala que por causa da nossa decisão em Cristo, e por causa do que Cristo fez em nós, mais até do que pelo que Ele fez em nós, agora Paulo diz: eu estou crucificado para o mundo, e o mundo está crucificado para mim. Então agora, como filhos de Deus, não só nós, não só o mundo, né, está crucificado para nós, ou seja, o mundo morreu para nós, o mundo acabou para nós.
O mundo está crucificado, morto. Aquele que é de Deus não tem mais prazer no mundo, nas coisas do mundo, na vida do mundo, no pecado no mundo. Não tem mais, porque o mundo foi crucificado. Mas tem mais, ele diz que eu também estou crucificado para o mundo. Então, não só eu não tenho interesse no mundo, mas se eu estou crucificado para o mundo também não tem interesse em mim. O mundo não me quer, o mundo me despreza, me rejeita, eu estou morto para ele. O mundo não me interessa e eu também não interesso para o mundo. Amém? E é assim que tem que ser com você também. A não ser que eles queiram a Cristo, aí eles vão se interessar por nós. Quem está entendendo? Amém? A não ser que eles entendam que precisam de Jesus. Então, nós somos filhos de Deus, porque o recebemos, porque cremos nele. Então ele nos deu poder, é um direito, é um poder de sermos chamados filhos de Deus, de sermos feitos filhos de Deus. Ele diz, a saber, aos que creem no seu nome. Os que creem no seu nome, aqueles que creem, que confessaram, que o receberam, tiveram que nascer de novo. Então não é porque nasceu do ventre de uma mãe, o nascimento da carne que é filho de Deus, não. Ele diz que nasceram não da vontade do homem, não da vontade da carne, mas de Deus. É um novo nascimento, é assim que se torna filho de Deus, é assim que nos tornamos filhos de Deus. Então, de fato, Deus não vai condenar os seus filhos estão salvos e guardados em Deus. Mas aqueles que não são filhos de Deus, infelizmente, são filhos da desobediência, filhos da ira, porque rejeitam o sacrifício de Jesus, rejeitam o amor de Deus por eles. E por que rejeitam a Jesus? Por que rejeitam o sacrifício dele? Por que rejeitam a Deus? Porque não querem abrir mão do seu orgulho, não querem abrir mão da sua autossuficiência, querem viver do jeito que quiserem, não querem prestar contas para Deus, não querem que Deus mande neles, não querem corrigir a sua vida, não querem mudar o curso da sua vida. Então é a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida que guia eles. E por isso eles não se rendem. Por isso eles não se tornam filhos. Mas o verso 14 diz: e o verbo se fez carne, e o verbo se fez carne, e o verbo se fez carne. O verbo que estava com Deus, que era Deus, que fez todas as coisas, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A glória de Jesus, o verbo que se fez carne, é Jesus Cristo que encarnou. João começa o livro assim, falando de Jesus na transcendência, junto com o Pai, criando todas as coisas. Estava ali Pai, Filho e Espírito Santo, criando todas as coisas. A Bíblia fala de Deus ali, de Jesus. Quando Deus declara haja, Ele é o verbo que entra em ação. E o Espírito Santo pairando sobre a face das águas. Até que na criação do homem eles dizem, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Está no plural, façamos. Pai, Filho e Espírito Santo estão ali. Jesus está ali. E quando chega no verso 4, ele diz, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Jesus é a vida. Amém? Jesus é a vida, e a vida é a luz dos homens, ou Jesus é a luz dos homens. A vida nele é a luz, a vida em Jesus é a luz que nos ilumina,
que nos orienta, que nos guia, que clareia o caminho, que nos ajuda a não tropeçar, que faz enxergarmos aonde estamos andando, que nos dá um rumo certo, uma direção, que nos tira da escuridão e das trevas. Por isso saímos das trevas para a luz, porque Jesus é a luz, Ele é a luz do mundo. E diz aqui que a luz resplandece nas trevas, no verso 5. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Como eu disse no domingo, se chegarmos aqui, primeiro, antes de acendermos as luzes aqui, vai estar tudo escuro, não vamos enxergar nada, as trevas estão aqui. Mas na hora que alguém vai no interruptor, liga ele, acende a luz, as trevas vão embora. As trevas não prevalecem. Aonde Jesus entra, as trevas não prevalecem. Pode ser as trevas que forem, pode ser do tamanho que for, pode ser há quanto tempo for, pode ser da maneira que for, mas o que diz aqui e o que é a realidade é que a luz resplandece nas trevas. A luz brilha nas trevas, a luz clareia, ilumina e acaba com as trevas. Não há como as trevas prevalecerem, resistirem. Por isso o problema não é que hajam trevas, o problema do homem e do mundo é a ausência da luz, porque se houver luz, as trevas têm que parar, as trevas têm que cessar, as trevas vão embora. Jesus, ele prevaleceu contra as trevas. Então sabemos que as trevas existem, não podemos ignorar isso, precisamos admitir que as trevas existem, mas precisamos saber que Jesus é a luz que dissipa as trevas. Sabemos que as trevas são uma jurisdição do diabo. As trevas existem, é uma jurisdição do diabo. O diabo age nas trevas. Ele traz as trevas consigo. Mas nós precisamos lembrar e saber também que Jesus Cristo, na cruz do Calvário, expôs e triunfou sobre o diabo e os demônios. Precisamos saber então que as trevas não prevalecem sobre Jesus. Falei que as trevas se expressam por meio do pecado. E há várias passagens além da que eu mostrei em Efésios 5. Mas nós precisamos saber também que Jesus nos dá poder para vencer o pecado. Porque a luz, ela prevalece sobre as trevas, ou as trevas não prevalecem contra a luz. A luz triunfa sobre as trevas. Então, se as trevas se expressam pelo pecado, por meio do pecado, Jesus, ele venceu o poder do pecado. E ele nos dá poder para vencer. Amém, querido? Eu quero ainda compartilhar mais algumas passagens antes de encerrar. Texto de João também. Texto de 1 João, capítulo 2, verso 11. Vai nos falar também sobre trevas. 1
1 João capítulo 2, verso 11. Tem como colocar aí? 1 João 2, 11. Diz o texto: mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Veja, irmãos, as trevas existem e as trevas cegam os olhos das pessoas. As trevas existem, cegam os olhos, impedindo que as pessoas caminhem bem. Infelizmente, há pessoas que, pelo fato de nutrirem um ressentimento, uma amargura, que se transforma até em ódio por alguém, fica literalmente cego. Cego de ódio, cego de raiva, se torna alguém nas trevas, não sabe para onde vai, está perdido, perde o senso de direção, de propósito na vida, e acaba fazendo as maiores besteiras, as maiores loucuras, porque está cego, está nas trevas. E quem está assim, está cego, não sabe nem para onde vai, não sabe os seus alvos aqui na terra, suas metas aqui na terra, e tampouco o seu destino eterno, está perdido. E isso, como eu falei, por causa do pecado. As trevas se expressam por meio do pecado. Foi uma das coisas que eu disse. E aqui nós estamos vendo que o ódio a um irmão, a falta de perdão a alguém, é uma expressão das trevas. Não está em linha com o nosso Deus, não está em linha com o amor de Jesus. Essa semana nós vimos algo extraordinário. Uma das maiores expressões, uma das cenas mais emblemáticas, fortes, que a humanidade já pôde testemunhar. Há uma mulher Erika Kirk, esposa do Charlie Kirk, que foi assassinado na frente dos filhos dela, da multidão. Se coloca numa condição de publicamente perdoar o assassino. Isso tem um valor, um poder tão grande, não só para a vida dela, mas para todos que assistiram, não só presencialmente, mas pelo mundo inteiro, porque a mensagem que ela transmitiu, ela é tão poderosa, porque ao mesmo tempo ela está ensinando ao mundo inteiro: se eu posso perdoar o assassino do meu marido, você também pode perdoar quem te ofendeu. Meu Deus do céu. Se ela pode perdoar, quem somos nós para não perdoar?
Não só aquele homem, mas perdoar a quem nos ofendeu. Isso não significa isentar ele de pena. Não. A justiça precisa ser feita, mas o perdão é altamente libertador, é fruto da luz. E a Bíblia nos ensina isso na oração do Pai Nosso. De todas as sentenças da oração, a única que Jesus repete é: porque se não perdoardes aqueles que te ofenderam, vosso Pai Celestial também não vos perdoará. É a única sentença que ele repete de toda a oração. É como se fosse o centro da oração do Pai Nosso. É como se fosse a chave, o coração, a essência da oração. Você está se relacionando com um Deus de graça, de perdão infinito. E para isso você precisa estar em linha com esse coração de graça e de perdão também. Se você não conseguir fazer isso, você não vai ter as demais coisas. Não adianta pedir para Ele te guardar da tentação, não adianta pedir o pão de cada dia, não adianta pedir que venha o teu reino, não adianta pedir qualquer outra coisa, se você não conseguir entrar nessa questão. Eu ia dizer, eu perdoo também. Por quê? Porque aquele que odeia está nas trevas, cego, não sabe para onde vai. Em contrapartida, aquele que perdoa e ama está na luz, enxerga todas as coisas e sabe qual é o seu destino, porque Jesus está nele, está com ele. Abre os olhos, faz ele enxergar bem todas as coisas, não tropeça. Por quê? Porque consegue vencer isso. Aleluia! Amém? Olha o que diz também Mateus 6, 23. Mateus capítulo 6, verso 23. Se porém, está aí? Mateus 6, 23. Se porém os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Olha o que Jesus está falando. Mais uma vez ele está mostrando o poder das trevas, a presença das trevas, a existência das trevas. E aqui ele fala sobre os olhos. Se os seus olhos forem maus, como eu disse, repito, as trevas se expressam através do pecado, pelo pecado. Aqui o pecado está no olhar, um olhar maligno, maldoso, malicioso, um olhar que alimenta a cobiça, a inveja, o desejo de ter o que não é seu, o que é do outro. Uma cobiça maligna que alimenta uma ganância por algo também. Um olhar mau, ele pode levar para a cobiça, a inveja, pode levar para a ganância, a avareza, e pode levar também para a imoralidade sexual. Um olhar mau coloca todo o corpo em trevas, apenas por causa do olhar. Isaías foi esse profeta que reconheceu o seu pecado, a sua iniquidade nos lábios, e ele disse: ai de mim, Senhor, porque eu habito no meio de um povo de lábios impuros, e eu também sou alguém de impuros lábios. Ai de mim,
quando ele vê a glória de Deus. E Deus trata de santificá-lo para que ele fosse um profeta. E o anjo de Deus pega uma tenaz e uma brasa viva. E eu fico pensando, uau, nem o anjo podia colocar a mão naquela brasa. É algo espiritual, né? Porque diz que colocou na boca dele. Falou, teu pecado foi purificado. O fogo purifica todas as coisas. Amém? Por isso a gente precisa pedir o fogo do Espírito mesmo, para purificar. Mas o foco aqui é que com aquela brasa do altar nos lábios dele, não o lábio físico, mas espiritualmente, ele é purificado. Seus lábios são purificados, santificados, para que ele, a partir de agora, fosse um porta-voz, um profeta, e usasse seus lábios para edificar, abençoar, profetizar, e não mais de forma errada. Alguns de nós precisamos pedir isso, não só pelos lábios, mas também pelos olhos. Precisamos pedir, Deus, envia esse anjo com uma tenaz, que pegue essa brasa do teu altar e põe no meu olho, põe na minha língua, põe no meu coração, para que eu não odeie ninguém, para que eu não fale de ninguém, e para que eu não tenha um olhar mau. Purifica os meus olhos, porque se os meus olhos forem maus, todo o meu corpo estará em trevas, apenas por causa dos olhos. Os olhos, eles conduzem, levam o corpo inteiro a pecar, porque nós somos atraídos pelo olhar. Como eu disse, através do olhar, nós cobiçamos, através do olhar, invejamos, através do olhar, nós somos gananciosos, através do olhar, nós somos imorais. Então precisamos pedir, santifica os meus olhos, põe fogo nos meus olhos, não deixa que os meus olhos sejam maus. Para quê? Para que eu não esteja em trevas. Porque ele diz, portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Meu Deus do céu. O que ele quer dizer com isso? Com esse trocadilho aqui? Se a luz que existe em você, se a luz que é em ti são trevas, a luz em mim são trevas. O que ele quer dizer aqui nesse trocadilho é: se você que diz que é da luz, que diz que porta a luz, que diz que pertence à luz, você que se diz um crente em Jesus, se diz alguém que anda na luz, se você tem um olhar mau, tem uma língua má, tem um coração mau, meu Deus, é muito grande as suas trevas. É isso que ele está dizendo. Se a luz que em ti são trevas, ou seja, se aquilo que você diz que é luz, na verdade são trevas, suas trevas são piores do que a do mundo. Porque quem está no mundo, nós já sabemos que infelizmente estão nas trevas. Mas aquele que está, ou que diz estar na luz, precisa manifestar as obras da luz, e não as obras da carne. Então aquele que manifesta as obras da carne, ele está em trevas, e as trevas são grandes, muito grandes. Por isso que as pessoas se escandalizam e falam logo, e é crente, eita, ainda diz que é crente. Não é assim. Se vê o crente pecar, se vê o crente escandalizar, se vê o pastor, então é terrível. E o que Jesus fala? É melhor que nunca tivesse conhecido do que conhecer e escandalizar o povo, e escandalizar os irmãos. Era melhor que nunca tivesse conhecido,
porque as trevas são enormes, são grandes. Então, infelizmente, eu espero que Ed Renekiewicz e todos os outros que se desviaram encontrem um lugar de arrependimento, se é que existe ainda, porque segundo Hebreus, alguns apostatam a tal ponto que não voltam mais, não encontram mais um lugar de arrependimento, porque entram num estado de apostasia já. Mas quem sou eu para julgar alguém? Eu espero que ele se arrependa, mas enquanto não se arrepender, eu já mudei até o nome dele. Não é mais Ed Renekiewicz, é Herege Renekiewicz. Só fala heresia e contamina. Era melhor que nunca tivesse conhecido. Era melhor que nunca tivesse conhecido. Se os teus olhos, se a luz que existe em ti, melhor dizendo, são trevas, vede quão grandes trevas elas são. Que o Senhor nos livre, amém? De vivermos expressando as trevas, quando na verdade somos da luz. Vamos ficar de pé, e aí continuamos numa próxima oportunidade. Nós ainda vamos aprofundar e falar sobre as trevas serão expostas e condenadas. As trevas serão expostas e condenadas, não adianta. Por quê? Porque a luz sempre expõe as trevas, e a luz condena as trevas. Então não tem jeito. Só os filhos de Deus, os filhos da luz, vão realmente ser poupados. Vamos orar? Amém? Erga suas mãos aí, ore ao Senhor. Você aqui, você também em casa pela internet. Ore ao Senhor e peça a Deus que guarde a tua vida, que santifique teus lábios, teus olhos, teu coração, teus pés, tuas mãos. Poderíamos falar também, os pés falam dos nossos caminhos, para onde nós andamos, que os nossos pés sejam santificados com fogo. Nossas mãos falam de nossas ações, aquilo que fazemos, tocamos, produzimos, que seja santificado com fogo, que tudo que façamos, que todo lugar que andemos, que tudo que olhemos, que tudo que nós falarmos, que tudo que sentirmos seja santificado em nome de Jesus. Ore ao Senhor e peça a Ele que haja luz na tua vida, que haja luz no teu coração, que você seja um portador da luz de Deus, que não hajam trevas em você, que não hajam expressões das trevas, ou seja, carnalidade. Senhor, em nome de Jesus, eu oro com a tua igreja, para que nós possamos ser verdadeiramente aqueles que expressam luz, aqueles que expressam, Senhor, a tua glória nesse mundo. Que em nome de Jesus possamos, Senhor, guardar nossa língua, nossos olhos, nosso coração, nossos pés, nossas mãos, nossa mente, que estejam todos guardados por Ti, que não hajam trevas em nós, que não haja expressão da carne, do pecado em nós, Senhor, porque isso são trevas, e as trevas não pertencem ao Teu reino. Que em nome de Jesus possamos expressar o fruto do Espírito, Senhor, que possamos expressar a luz do Senhor, em nome de Jesus. Eu oro por isso, Pai, nos ajuda, santifica como o Senhor fez com Isaías. Deus, em nome de Jesus, põe fogo em nossa vida, e santifica-nos em nome de Jesus, com teu fogo, com a tua palavra, Senhor, que vai limpando e expurgando toda a obra da carne, com a água, que vai lavando tudo, em nome de Jesus, e guarda-nos, Senhor, de tropeçarmos, para a glória do Teu nome, Senhor. Eu oro, clamo a Ti por mim, pela Tua igreja, em nome de Jesus, amém. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre a Tua igreja aqui reunida, e também pela internet, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Glória a Deus.